Senhor, muito obrigado pela sua graça. Papa, merci mingi pona ngolo na yo. Obrigado pelo seu amor. Merci pona bolingo na yo. E obrigado pela sua compaixão. Merci pona compassion na yo. Em nome do Senhor Jesus, Na kombo na Yesu Kristo. consagramos esse lugar nas suas santas To mãos. consacre siko na maboko na Que o mosanto. Espírito Santo Molimo reine mosanto comigo. akonza. Toma o controle, Pai da Soit glória. contrôle papa na Não kembo. permita que homem fala, Ko permettre tenga na loba. mas se o Senhor fala, Mais oui, Senhor, kolo yonde loba. viemos para aqui, Pai da To glória, ye pai na yo papa na para te kembo. ouvir, não ouvir o Pona outro. ko yoka yo te ko yoka Porém, moto. fale conosco na Papa tarde de lobe na hoje. biso na pokwa E lelo. tudo quanto não é seu, Pai, Nyonso eza yo te estamos a papa. repreender em nome To do Senhor telemeli yango na Jesus. kombo na Estamos a Yesu. expulsar a distração. To bengani yango. Estamos a expulsar a distração. To bengani Em station. nome do Senhor Na Jesus. kombo na Yesu. Reina e domina para a sua Règne honra. dominé pona libela na libela. Assim como a sua pessoa, dizemos Boye lokola moto moko tolobi. obrigado, Senhor Jesus Cristo. Merci nkolo Yesu. Amém. Amen. Honras e glórias para ti, Senhor Jesus. Kembo pelo como eza yo nkolo. Boa tarde a todos. Por favor, tomemos nossos assentos. Tozwi besika na biso s'il vous plaît. Agradeço a Deus pela graça que o Senhor nos concedeu. Na remercie Nzambe pona ngolo Nzambe apesi Para biso. mais uma vez estarmos aqui Pona kozala lisusu awa. para partilhar e ouvir a palavra do Senhor. Pona kopartage pe koyoka maloba nkolo. Agradeço a Deus pela vida do visionário, Nazo remercie Nzambe pona tina via visionnaire. apóstolo Carlos Tomás de Jesus. Apôtre Charles. Agradeço a Deus Nazo remercie Nzambe pela vida de cada servo que está aqui presente pona via chaque mosalo aza présent. e aqueles que não estão presentes. Na bayeba aza présenté. E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, Nazo remercie Nzambe pona via pela moko na sua moko. presença, Pona présence na yo. pelo seu Pona carisma. Em nome de Jesus. gloire à Jésus. Mais uma vez vamos partilhar a palavra do Senhor. Lisusu tozo partager parole Nzambe. Vamos partilhar no livro de Lucas, capítulo 9. Tozo partager na livre à Luc chapitre 9. Capítulo 9, versículo 23. Chapitre 9 verset 23. Quem está com a Bíblia, abre no livro de Oaza na Bible Lucas, capítulo 9, afongoli Luca 9 versículo 23. verset 23. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. A palavra do Senhor. Amen. Tomemos nossos assentos. Tozwi bisika. O nosso tema na tarde de hoje é Tem na biso na pokwa lelo ezali. Cruz, um ato de amor. Ekulusu eza acte ya bolingo. A cruz, Ekulusu um ato eza acte de amor. ya bolingo. Normalmente, quando nós ouvimos Normalement tango biso toyokaka. essa passagem que o Senhor disse aos seus discípulos, Passage oyo kolo alobe pa bayekoli na ye. que quem quer seguir a Deus Oyo alingala na Nzambe. tem que negar a si mesmo Esengela miboya ye e moko. carregar a sua cruz. Pe ameme kulusu na ye. Muitas das vezes nós se focamos Mbala mingi biso e tosefokaka. pensamos que Tokanisaki ete. carregar a cruz é um sofrimento. Komeme kulusu eza souffrance. Pensamos que o Senhor estava a falar que toda a gente que quer seguir a Deus tem que sofrer, Tokanisi ke bato nyonso bakolanda Yesu esengeli banyokwama. tem que passar Esengeli baleka. as aflições, Aleka na bafliction. tem que ser pobre, Esengeli azala tem que hypocrite. passar uma vida de choro. Esengeli aleka na vi moko akolela. Por isso que muita gente passa uma vida que está muito frustrada. Yango mingi bazoleka na via frustré. E muita gente tem medo de aceitar Cristo. Bato ebele bazobanga koyamba Porque Yesu. quando ouvem que tem que carregar a cruz, Soki ayoki esengeli akumbe kulusu. ele costuma ter medo. Ya kotika na kobanga. Medo de poder perder o que ele tinha. Akoki kozala kobanga koperda oyo azalaki Medo nango. de ser envergonhado. Akokanisaka kozala na soni. Mas quando Jesus falava que quem quer vir após mim Me ntango Yesu abandaki koloba oyo ali koya nsima na tem que ngai. se negar Esengeli ya e miboya. carregar a cruz. Pe ameme kulusu. Ele não estava se referindo ao sofrimento, Abandaki kosala référence à souffrance mas ele te. estava se referindo a amor. Abandaki kosala référence à bolingo. Bem amado, cruz Bien aimé kulusu. não é um acto de sofrimento, Eza acte moko ya souffrance te. não é um acto de perder, Eza acte te ya de koperde. choro, Ya kolela. mas é um acto de amor. Mais eza acte moko ya Porque a bolingo. Bíblia diz Po ete Bible que o elobi. Senhor amou o mundo de tal maneira Kolo alingaki que mokili enviou lolenge seu moko. Filho unigênito. Oyo atindaki mwana na ye Isso quer likita. dizer que Oyo elingi oloba. O sofrer, Konyokwama. o padecer, Konyokwama. o ser negado, Koboya. Komiboya. o ser negado, Être oyo eboyami.
só vem depois de nós manifestarmos o amor. ekoya kaka soki ose manifeste Posso assim bolingo dizer que sofrer é uma consequência de amar. nakoki koloba ete konyokoma ezali conséquence ya bolingo O Senhor só sofreu tudo aquilo. kolo anyokomaki wana O nyonso Senhor só foi rejeitado. kolo abwakamaki O Senhor só foi ofendido kolo bafingaki ye porque amou eu e você. po ete alingaki yo na ngai Por isso, quando estamos a falar da cruz, na yango ntango tozolobela bem, ekulusu mas não podemos pensar a cruz como uma coisa muito dolorosa. balinga tokoki kokanisaka ekulusu te lokola eloko moko Não podemos pasi pensar a cruz como uma coisa muito pesada tokoki kokanisa te keze eloko moko ya que não kilo vamos conseguir levar. ete tokoka te komema Mas sim, mais oui é um amor que o Senhor tem por nós. eza bolingo kolo É aza um nango ato mpo de na amor que o biso Senhor manifestou por eza nós. acte ya bolingo kolo Por isso que amonisaki se mpo na diz, biso Senhor por amor, yango wana elobamaka kolo na bolingo o Senhor por amor morreu por nós. kolo mpo na bolingo akufaki mpo Por na biso amor fomos salvos. na bolingo tobikisami Por amor o Senhor foi rejeitado. na bolingo kolo azalaki rejete O Senhor carregou essa cruz, kolo amemaki ekulusu mostrando que oyo o Senhor ama-nos. kolakisa ete kolo Então Ele alingaka foi biso capaz de levar azalaki na makoki ya a cruz komema por amor a nós. ekulusu mpo na ntina na biso Amém. amen Senhor Jesus, kolo yesu na terra foi 100% homem na mabele azalaki 100% moto e foi 100% Deus. azalaki 100% nzambe E a cruz é formada por dois elementos. ekulusu eza forme na deux éléments E esses dois elementos Élément possuem oyo. duas posições. bazopossue de position Uma na posição vertical moko na position e verticale outra na posição horizontal. moko na position Isso quer dizer que- horizontale oyo elingi oloba nini Jesus Cristo, yesu kristo como Deus, lokola nzambe amou o mundo, alingaki mokili representar a posição vertical. azorepresente position E verticale como homem, lokola moto amou o seu próximo, alingaki proche na ye representando o korepresente sentido horizontal. sens horizontal Por isso que o amor, a cruz, na yango alingaki quando ekulusu Jesus está falando que cada um tem que carregar a sua ntango cruz, yesu azoloba moko na moko Ele amema estava se ekulusu na ye referir- azosala référence de sofrer, ya souffrance mas estava se referindo de um ato de amor. azose référé na Ele acte estava ya falando aos seus bolingo discípulos, azolobela e bayekoli na não só a ye discípulos, mas também a nós, oyo baza badisiple te que biso devemos mpe amar primeiramente a oyo Deus esengeli tolenga liboso e ya amar nzambe nosso próximo. mpe kolinga proche na Amen. biso amen E muitos de nós mingi na biso não carregamos essa cruz. tozomema ekulusu oyo te Muitos de nós pensamos que estamos a carregar a cruz. mingi na biso tozokanisaka tozomema ekulusu Ainda estamos a pensar que estamos a seguir a Deus. tozokanisa nanu tozolanda Se nzambe a cruz representa o amor ao próximo, soki ekulusu ezorepresente amour então prochain quem não tem amor ao oyo próximo aza na bolingo na não moninga te está a carregar a cruz. azomema ekulusu E quem te não carrega a cruz oyo azomema ekulusu não te segue Jesus. azolanda yesu te Para nós para que nós possamos carregar a cruz, po ete biso tokoka komema ekulusu devemos amar primeiro o nosso próximo. esengeli tolinga liboso proche na Porque a biso Bíblia diz, po ete biblia elobi quem não ama o seu próximo oyo alingi moninga na e ye diz te que ama a Deus, alobi kazolinga esse é nzambe mentiroso. oyo aza moto alokuta por quê? po ete Porque amando a Deus kolinga e nzambe não amar o próximo, ozolinga proche nós te estamos a completar a cruz. tozokomplete Porque ekulusu a cruz é te formada por sentido vertical ekulusu eza e sentido horizontal. na sens Se vertical nós pe amamos horizontal o sentido vertical soki biso tolingi na sens vertical e não amamos o sentido horizontal, tolingi te na sens isso não é horizontal cruz. oyo eza ekulusu é te simplesmente um pau. eza E simplement muita nzete gente pensa que estão a carregar bato a cruz, ebele bazokanisaki mas só bazomema estão a ekulusu carregar um pau. me bazomema nde Por isso estamos a ver nzete muito peso em na nossas yango vidas. tozomona bakilo mingi na Estamos a bavi na notar biso pesos nas nossas tozomona vidas. bakilo na bavi Estamos na a notar biso bloqueio em nossas tozomona vidas. bablocage na bavi Por na quê? biso mpo na nini Porque estamos a carregar simplesmente um pau. po ete tozomema kaka nde nzete Estamos a pensar que estamos aí em direção a Deus, tozokanisa toke na direction ya Mas nzambe não. me te porque a Bíblia diz: po ete biblia quem quer elobi vir após mim, oyo alingi koyepa nega-se a si mesmo amiboya e ye carrega a moko sua cruz. mpe amema ekulusu E na como é que ye nós vamos seguir a Jesus lolenge ne biso tokolanda se estamos yesu a carregar simplesmente um pau? soki tozomema kaka nde nzete Como vamos direito ao caminho do Senhor lolenge nitoke directement na se nzela simplesmente nzambe estamos a carregar um pau? simplement tozomema kaka nzete Não tem como eza na lolenge te beneficiar alguma coisa ya a Deus kobeneficie eloko se moko epa você não amar o nzambe seu próximo. soki yo olingi te proche na yo Por isso que nossas orações, na yango ete mabondeli na biso muitas das nossas orações mbala mingi ya mabondeli não na são biso atendidas. ezoyambama te Estamos a jejuar, tozogene não estamos a ver nenhum resultado. tozomona te o resultat Estamos a fazer programas e programas, tozosala baprogramme mas likolo ya estamos a ver que baprogramme nada está avançando. tozomona ete Nada rien está ezovance certo. eloko te Porque estamos a ezosimba pedir mal. po ete tozosenga A Bíblia mabe diz: nós estamos a clamar, biblia elobi ete biso tozobelela estamos a pedir, tozosenga mas não estamos a alcançar me tozozwa te porque estamos a pedir mal. po ete tozosenga Mal mabe como? etali te Como estamos a orar?
lolenge ni ozobondela Estamos a orar com rancor do outro no coração. ozobondela na ranki na moninga na Estamos a orar motema com mágoa no coração. ozobondela na mabe na Estamos a motema orar com inveja no coração. tozobondela na ene na motema Muitos de nós mingi na biso vêm na presença do Senhor toye na presença nkolo pedir bênção. kosenga Mas lipamboli qual é o motivo dessa bênção? motifi nini na Porque lipamboli oyo vimos outro foi abençoado po ete tomoni e moninga sentimos pambolami alguma coisa nos nossos o corações tosantire eloko mo na e motema viemos pedir a Deus. toye kobelela Isso não vai se nzambe concretizar. oyo ekokokisama te Estamos a encher nossos corações tozotondisa com mitema na biso inveja. na likunya Ainda estamos na nossa vida antiga. tozana na bavi na biso ya kala O Abraão, abrahamu para alcançar a sua promessa, po ete asimba lipamboli na primeiramente ye tinha que sair da terra dos seus yambo pais. esengelaki ete abima na mabele ya E bapaka na nós ye queremos alcançar nossas biso promessas. tolingi tosimba bapromesa Queremos biso alcançar a bênção do Senhor. tolingi tosimba lipamboli Ainda ya nkolo estando na vida antiga. me toza nanu na vi oyo ya Ainda kala estamos naquela vida toza nanu na vi de wana odiar os outros. ya koyina Ainda estamos moninga naquela vida toza nanu na vi wana de falar mal dos ya outros. kolobela mabe ya Ainda baninga estamos com ira das toza pessoas. nanu na kanda ya Ainda bato vivemos com inimizade no nosso meio. tozovivre nano enemi kati na Estamos biso aqui na igreja, toza wana mas eu eglise não falo com essa aí. me nga nalobaka Não na falo wana com aquele te fulano. nasololaka na Não falo songolo com te X detalhe. nasololaka na moto wana te Como é que vais alcançar a sua lolenge resposta? nini Senhor? okosimba eyano na yo kozwa Como é que vais chegar até o objetivo? lolenge nini okokoma ti na A objectif na Bíblia yo diz: bible elobi carrega primeiro a sua cruz. charge liboso Não ekulusu carrega na yo simplesmente um pau. komema nzete te Não escolhe indivíduo para amar. kopona moto te mpo yo olinga Não escolhe pessoa para fazer o bem. kopona moto te mpo yo osala Faça malamu bem para todos. sala bolamu mpo na Porque banso isso é a manifestação do amor de yango Deus. nde eza manifestation ya bolingo ya nkolo amen Estamos a chorar. tozolela Estamos a chorar. tozolela Estamos a clamar de todas as formas. tozobelela na lolenge Estamos a nyonso fazer jejum de 40 tozosala dias. bagene ya 40 jours Estamos a vir dormir aqui na igreja. tozoya kolala wana Nós estamos eglise a nos esquecer me que ainda tozobosana temos inimigos. eza nao na benemi Ainda tem um rancor de uma naza nao pessoa. na ranki na moto moko Ainda não gosto de uma pessoa. nalingaka nanu te moto moko Ainda não falo com uma pessoa. nalobaka mpe nanu te na moto moko Assim não vais alcançar a boye bênção do kosimba Senhor. eloko te pa ya Assim não nzambe tem como resgatar e a sua boye vida. eza na lolenge torache vi na Não tem yo como sair do lugar que você eza está. na lolenge Porque tobima na alguma esika oyo coisa que está a ozali prender a sua vida. eloko po ete eza na eloko mo E o ezokanga que vi está a na prender yo a sua vida oyo ezokanga vi na é a yo falta de amor. eza kozanga bolingo Porque o Senhor, por amor a nós, po ete kolo kolinga biso morreu na cruz e nos libertou. akufaki na ekulusu mpe akangolaki O biso Senhor, por amor a nós, kolo mpo na bolingo na nos biso santificou. asantifie biso O Senhor só conseguiu fazer a sua missão kolo akokaki kaka kosala mission na porque ye amava po ete abandaki kolinga o homem, ou ama o homem. alingaka moto bi alingi moto Até o Senhor ama o homem. kolo alingaka moto Porque o Senhor foi bem sucedido na sua missão. po ete kolo azalaki vraiment na mission na Porque se ye ele não tivesse o amor, po ete soki azangaki bolingo no momento que estava a ser na castigado, moma oyo babandaki koniokola ele ye poderia desistir. ye fale batika na No ye momento que estava a ser ofendido, na moma oyo abandaki ele kofingama poderia desistir. yakokaki Mas kotika por amor a me nós, mpo na bolingo ele na alcançou biso o seu objetivo. ye asimbaki Chegou objectif até na ao ye fim. akomaki tina Agora, nós, suka como não temos biso amor, lokwa tozangi não vamos bolingo conseguir alcançar nossas metas, tozokoka kosimba não te vamos kokoma conseguir te alcançar nossos objetivos, tozokoka kosimba porque vai boobjectif na faltar um biso te elemento chave. po ete ezozanga biso Que é elembo o eza amor. fongola oyo eza bolingo Por isso que o Senhor Jesus Cristo yango wana disse, yesu kristo alobi quem quer vir após a mim, oyo alingi kolanda ngai nega-se a si mesmo esengeli amiboya e ye moko carrega a sua cruz. mpe amema ekulusu na Ele não ye disse carrega o pau, alobi te mema nzete não disse que carrega a metade da cruz, alobi te omema ndambo mas é ekulusu carregar a cruz. me eza nde komema ekulusu Então a cruz ekulusu é um ato de amor. eza acte ya bolingo A cruz ekulusu é a manifestação do amor. eza manifestation A ya bolingo cruz ekulusu é amar a Deus eza kolinga e nzambe amar o seu mpe próximo. kolinga proche na yo Amen. amen No livro de Isaías, capítulo 58, na livre Isaïe 58 versículo 16 verset 6 até 9. 19 Não vou ler por causa do tempo. nakotanga te mpo na ntina ntan Aí a palavra diz, wana malobi elobi para que nós possamos fazer um bom jejum. po ete biso tokoka kosala gene na malamu O jejum é gene eza se abster
ezali de certas coisas. eza kozwa biloko mosusu Abstenção significa abstention ezolakisa recusar de uma forma voluntária. korekize na forme moko volontaire Recusar de uma forma voluntária. korekize na forme Então, volontaire pegando nessa definição de abstenção, kozwa definition ya ele quer dizer definition que de oyo uma forma voluntária elingi koloba ete na forme devemos moko nos recusar a volontaire ter impiedade. esengeli toboya O vraiment que é impiedade? nini oyo eza A mawa impiedade é a falta de piedade em nossos corações. mawa eza bozangima na mitema na biso Impiedade é coração duro, mawa eza motema oyo eza makasi coração de pedra, motema libanga coração que não consegue perdoar o seu motema próximo, oyo ekokaka kolimbisa prochain na coração ye que te guarda rancor motema oyo ebombaka e rancune procura fazer a vingança com seus próprios oyo aluka esforços. kosala vengeance na befort na ye Então moko a Bíblia diz, bible elobi para que nós possamos, ou a palavra diz, po ete maloba elobi devemos carregar a nossa cruz. esengeli tomeme Mas kulusu na antes de nós biso carregar a cruz, Yambo biso tomeme devemos nos kulusu. libertar da impiedade. esengeli tokangolama na kozanga mawa Devemos tirar a impiedade, esengeli tolongola mabe tirar o rancor dos nossos tolongola corações, rancune na mitema na biso tirar a falta de amor, tolongola kozanga tirar a bolingo inimizade em nossos tolongola corações. enemi na mitema na biso E mais abaixo ele fala que devemos alimentar os que dá pão àqueles que necessitam. alobi lisusu ete topesa lipa tolesa baoyo baza na posa O que é que acontece no nosso meio? nini oyo esalamaka kati na Quando biso nós notamos que nosso irmão está falta de alguma coisa, soki biso tomoni ete ndeko kati na biso azangi eloko em vez de nós ajudar, olieke biso tosunga somos ye primeiro a difamar essa toza pessoa. bato ya liboso kolobela moto mabe Somos primeiro a sair nas ruas toza bato ya liboso e kobima na começar a falar balabala o que está se passando na casa do outro. kobanda koloba nini ezoleka na ndako ya Em moninga vez de dar o pão para o outro que tem olieke fome, kopesa lipe epai ya moto aza na nós vamos nzala ofender essa biso pessoa, tokofinga moto procurar oyo envergonhar essa pessoa. koluka koyokisa moto soni Isso é a oyo falta ezali de amor. kozanga bolingo Quem faz isso oyo azosala não ngo pensa que estás a carregar a cruz. kokanisa te kozomema Só ekulusu estás a carregar um peso de pecado dentro de ozomema nde você. kilo Só estás a carregar bloqueio na sua vida. ozomema blocage na vi Porque na a yo falta de amor po ete bozangi é a bolingo presença de bloqueio. eza présence ya É a blocage presença eza présence de ódio. ya haine É a presença eza de présence rancor. ya rancune Então devemos nos livrar. esengeli tokangolama A palavra diz que devemos recusar de uma forma parole voluntária. elobi esengeli toboya yango lolenge moko Devemos volontaire recusar de uma forma esengeli voluntária. toboya yango lolenge moko Porque- volontaire Porque o Senhor diz, po ete kolo alobi a condição para que nós possamos carregar a cruz condition oyo biso esengeli é tomema ekulusu negarmos a nós mesmos. eza Porque a tomiboya Bíblia diz, quem quer seguir-me, bible elobi ete walingala na nega-se ngai a si mesmo. miboya Negar-se a si mesmo komiboya yo significa moko recusar ezolakisa koboya tudo que não faz parte da glória do Senhor nessas nyonso vidas. ezofaire parte na gloire ya nzambe na bavi Tudo na que nos biso leva nyonso ememaka a biso ter ya kozala uma barreira diante do Senhor, ya kozala na barrière moko liboso ya que são nzambe nossos comportamentos. oyo eza bacomportema na Devemos biso recusar os comportamentos esengeli antigos, bem toboya amados. bacomportema kala Os nossos bien-aimé corações na mitema na estão biso guardados cheios de comportamentos, etondisami na cheios bacomportema de atitudes, etondisami na cheios baatitude de sentimentos etondisami na da basentiment vida anterior. ya vi oyo akala Quando nós estávamos no mundo, ntango biso tozalaki na fazíamos mokili coisas que não agradavam ao tobandeki Senhor. kosala makambo oyo bandeki kosepelisa Praticávamos nzambe atos que te não agradavam ao Senhor. tobandeki kopratike makambo E oyo isso, em esepelisa vez de nos nzambe deixar te depois de nos convertermos, oyo olieke biso totika nsima biso ntango não deixamos tobonganaki aquilo, totikaki yango te levamos até na vida cristã. tomemi yango ntina vi Por ya isso que chrétien muita gente está a se na bloquear. yango bato ebele bazozala bloke Muitos desses bloqueios mingi ya bablocage na não é biso obra do pai, nem do avô, eza evre ya papa te ya koko te não é de nenhum feiticeiro, eza mpe ya ndoki te mas é a base do nosso mais comportamento. eza base ya bacomportement A na nossa biso atitude attitude na está a biso bloquear a nossa yango bênção. ezobloke lipamboli na A biso nossa atitude attitude na biso está a bloquear nossos caminhos. ezobloke banzela na Por isso biso estamos a ver que estamos a orar de todas as na formas. yango tozomona tozobondela lolenge Estamos a nyonso jejuar de todas as formas. tozogene mpe lolenge Mas não nyonso estamos a ver nenhum mais resultado. tozomona résultat Nós te somos bloqueios das nossas vidas. biso toza bablocage ya vi na biso As nossas atitudes baatitude na biso estão a bloquear a nossa bênção. ezobloke lipamboli Estão na a biso bloquear nossos caminhos. ezobloke banzela na Por quê? biso Porque nós saímos da vida po antiga ete biso tobimi na vi para ya a vida kala nova, mpo na vi ya mas sika transportamos tudo que estava na vida antiga me para a vida tomemi nova. nyonso ezalaki na vi E ya como kala queres toye nango na avançar com vi ya todos os sika comportamentos lolenge antigos? nini tokoavanse na bacomportement Como boye queres avançar lolenge nini olingo com as avanse práticas do mundo anterior? na bapratike ya monde ya kala Por isso que Jesus disse, yango yesu alobi nega-se a si mesmo. miboya yo moko Ele disse, nega-se a si yalobi mesmo. miboya yo O que moko significa, oyo o ezolakisa teu estado econômico não vai te trazer paz. état économique nekoyela okimia te O teu estado acadêmico não vai te trazer état paz. académique nekoyela O carro okimia que você te possui echange oyo não oza vai te nango trazer livramento. ekomema yo Não vai te trazer kokangola a bate bênção.
C'est a palavra do Senhor. Même aloba nzambe. Por isso ele Amen. disse, nega-se a si mesmo. Yango na yalobi miboya yomoko. Negar a si mesmo Ko miboya yomoko. é rejeitar, Eza koboya. fazer Kobwaka kosala. tudo que nós fazíamos no passado. Nyonso biso tobandeki kosala na passé. Repara na sua vida. Repare na vie na O que, yo. que você fazia de mal Nini oyo bandeki até kosala agora que mabe. continuas a fazer. Ti lelo zo continue Então kosala. tens que recusar isso. Esengelo boya yango. Tens que deixar isso. Esengelo tika O Senhor yango. morreu para salvar a nossa vida. Kufaki pour kobikisa O ba Senhor nos biso. resgatou. Kolo arrachaki Nos biso. tirou do mal para o bem. Alongoli biso na mabe Então pona também bolamu. tens que ver Esengeli quais são as kotala. coisas que você fazia no mal Makambo oyo e bandeki que kosala ya levaste mabe. para o bem, estás a continuar Oyo a memi fazer. na bolamu poso continue Porque kosala. essas práticas Poete ba pratique estão a oyo. bloquear nossas Yango vidas. nezo a bloquer ba vie na Essas biso. atitudes Batitude estão a oyo. aprender as nossas Yango vidas. ezo kanga ba vie na biso. Essas práticas servem como corrente Ba amarrada nos nossos pratique oyo pés. eza lokola ba chaîne ekangami na makolo na Tentamos biso. avançar, mas eles não Tozomeka permitem nos koavancer avançar. mais ezo permettre Porque de essas biso atitudes avancer. estão a bloquear nossas Poete vidas. batitude oyo ezo bloquer ba vie na Porque biso. muda o teu comportamento. Change Vê o comportement. que você fazia no... Tala oyo bandeki kosala e kala. para, recusa a fazer. Kata pe boya kosala Diga na ngo. tarde de hoje que eu recuso-me a fazer. Loba na pokwa lelo nazoboya kosala Eu ngo. recuso a inveja no meu Na coração. boyi eni na motema na Eu nga. recuso Na boyi a ira no meu coração. kanda na motema na Eu nga. recuso Nga nazoboya a inimizade no meu coração. enemi na motema na Eu sou nga. uma nova criatura. Naza nouveau O Senhor me créature. fez uma nova criatura. Kola salinga nouveau Então créature. tenho que viver a bênção do Esengeli Senhor na na vivre minha vida. lipamboli ankolo na Tenho vida que ngai. resgatar a bênção do Senhor na minha Esengeli na vida. rache E lipamboli para ankolo na vida resgatar, primeiro ngai. temos que nos livrar dessas coisas Pona anteriores. korashe ezosenga tokangola na E makambo temos que akala. carregar a cruz. Esengeli tomeme Amar o nosso kulusu. próximo. Kolinga proche na O biso. amor ao próximo Kolinga é a proche. chave para muitas Eza coisas. fongola pona makambo O amor ao ebele. próximo Kolinga proche. é a abertura de muitas Ezali coisas. ouverture ya makambo ebele. O amor ao próximo Kolinga proche. é a abertura da Eza nova ouverture vida. ya nouveau vie. Bem amado, Balingami eu acho que muita gente já ouviu esse testemunho. ya solo na ebete mingi si bayoka litatoli Havia uma oyo. senhora Ezaki na mama moko que tinha inimizade com a sua vizinha. oyo azalaki na ennemi na voisin na ye. Eram inimigas de tal maneira Bazalaki na ennemi na lolenge que moko. ninguém estendia a roupa no fio do outro. Oyo moko te koyei kotanda elamba na singa moninga. Ninguém podia trocar palavra. Moko te kokai kochange As parole. crianças não poderiam ir na casa do outro nem da outra. Bana bakokai kosakana te moko te kena ndaka E moninga. havia um dia Ezaki na que mokolo estava a moko. cair chuva. Mbula ebandeki kobeta. Muita chuva. Mbula makasi. E no quintal havia um buraco. Na lopango ezalaki na libulu. E consoante a chuva, Na lolenge mbula ebandeki o kobeta. buraco encheu de água. Libulu etondaki na mai. A outra inimiga, ou a outra senhora, Mama mosusu ela viu que a criança estava a sair da porta amonaki mwana azobima na a porte caminho do buraco. na nzela ya libulu. Mas como eram inimigas, Lokola bazalaki benemi ela calou. ye abatelaki kimia. Ela bloqueou seu coração. Ablokaki motema na ye. Encheu seu coração de ódio. Atondisaki motema ne na E ene. ela olhava a criança Ye sair da azotala porta mwana azobima na porte. até o buraco. Azokende ti na E a libulu. criança entrou no buraco. Mwana kotaki na libulu. Depois da chuva, Nsima ya mbula a família começou a procurar a famille criança. ebandi koluka mwana. Começou a procurar a criança. Babandi koluka mwana. A outra sabia que a criança já estava no buraco, Moko ayebaki mwana deja zindaki na mas como libulu. estava com o coração Me duro, lokola azalaki na motema makasi. ficou calada. Abatelaki E a criança kimia. foi. Mwana akendeki. Mas depois de muitos anos, Nsima bana ebele. a senhora casou Mama wana e balaki. também se converteu. Abongwani pe. Mas a criança não conseguia, mas a mãe não conseguia ter filhos. Me mama baneki wakozwa zemi te. O acto que ela fez Acte oyo asalaki bloqueou sua bênção. eblokaki lipamboli na Amor ye. ao próximo Bolingo ya pode libertar moninga a sua vida. ekoki kokangola vi na Amor yo. ao próximo Bolingo ya pode moninga trazer o que você ekoki deseja. komema oyo yoza nango posa. Amor ao próximo Bolingo ya moninga pode revelar-te as coisas profundas escondidas. ekoki korevele makambo eza kashe. A senhora procurava ter filho, mas nada. Mama na bandeko koluka kozwa zemi A senhora orava de todas as maneiras abandeko possíveis. bonda na lolenge nyonso. Ia de igreja a igreja Abandeko kende eglise à par procura de eglise. ter filhos, Koluka kozwa mwana. mas não conseguia. Mabandeko kozwa zemi Até um te. dia Ezaki na mokolo houve moko. uma profecia Ezaki na prophecy. e lhe fizeram lembrar o acto que ele Oyo havia feito. basalaki ete ashe rappele na acte oyo asala. Este acto de falta de amor Acte oyo ya kozanga bolingo. bloqueou a sua vida. Yango eblokaki vi na ye. Para ela voltar a ter filhos, Po ete ye akoka kobota. assim ela tinha que voltar onde ela vivia Ye esengelaki azonga esika bandeko e pedir vivre. perdão Kosenga à pardon. família naquilo que tinha acontecido. Na famille na oyo E esalamaki. depois dela pedir perdão, Nsima ye kosenga e a pardon. família perdoou, Na famille ela elimbisaki. conseguiu alcançar os Ye filhos. akokaki kozwa zemi. Por isso que eu disse, Na yango nga nalobi. a ira, Kanda.
a impiedade, kozanga mawa a nossa forma de ser negativa, lolenge na biso kozala está a negative bloquear muitas das nossas vidas. ezobloke mingi bavi na biso Está a paralisar muitas das nossas coisas. ezoparalyse mingi biloko na Muitas biso vezes não é o feiticeiro. mbala mingi eza nango bandoki te Muitas vezes não é o tio. ntango mosusu eza mpe noko te Mas somos mesmo me nós. eza biso nde As nossas práticas bapratike na estão a biso bloquear nossas vidas. ezobloke bavi na O nosso biso modo de ser. O nosso modo de ser. na lolenge na biso A kozala nossa maneira de falar. lolenge na biso O koloba nosso modo de se comportar. lolenge kose Está a comporte fechar muitos caminhos. ezokanga banzela Estamos a ebele procurar de todas as formas. tozoluka na lolenge Mas não estamos nyonso a conseguir. me tozokoka Por isso, te na tarde de hoje, na yango na pokwa lelo reflita. banda Vê o que koreflechir você fazia. tala oyo bande Vê o que kosala você fez. tala oyo Na tarde osali de hoje, pede perdão a Deus. yo esengeli osenga pardon epa Pede a nzambe compaixão do Senhor na senga sua vida. compassion ya nzambe na Senhor bomoi te na yo ama. po ete kolo E o alingaka Senhor quer yo mudar a sua vida. kolo alinga change vi na Mas o Senhor yo não pode mudar sem primeiro você reconhecer. kolo akoki kochange te sans yo liboso O Senhor não reconnaître pode mudar a sua vida kolo akoki kochange vi na sem yo antes você primeiro deixar sans yo tika nanu a sua má conduta. etamboleli no mabe Sem antes de você primeiro deixar sans yo tika e nanu libertar o seu coração de toda a ira. kokangola motema no na E kanda libertar o nyonso seu coração kokangola de motema na toda a yo inimizade. na enemi nyonso Libertar o seu coração kokangola motema na de toda a yo má conduta. na conduite nyonso ya Porque na mabe tarde de hoje, na pokwa o lelo Senhor está pronto para te ouvir. kolo aza pre mpona O Senhor koyoka está yo aqui para libertar kolo a sua aza vida. awa mpona O Senhor kokangola vi está na aqui yo para kolo salvar a sua aza vida. awa O jésus Senhor está aqui para te dar a solução dos seus kolo aza awa mpona problemas. kopesa solution ya Mas baproblème na essa yo solução, mais solution essa oyo abertura das portas, ouverture ya baporte só oyo depende de você. ezodépendre kaka na Depende yo de como está o teu coração. ezodépendre lolenge ni motema no Depende de como ezali está a sua vida. lolenge ni vi na yo ezali Depende de como você anda. ezodépendre lolenge ezotambola Depende daquilo que as pessoas falam sobre você. na oyo bato balobaka mpo na yo Muitas das pessoas aqui falam bem deles. bato ebele balobaka bolamu na yo Aqui são santos. awa baza Aqui base são bem comportados. awa baza bien comporte Mas fora daqui, me libanda são awa leões e leoas. baza balione na balion Fora daqui, libanda awa se você perguntar na sua vizinha, soki otuni voisin na a yo resposta que a vizinha vai te dar, eyano oyo voisin se ele akopesa entrar no céu, eu vou reclamar com Deus. soki ye akoti lolanga na Quer dizer que koreklame o na seu nzambe comportamento não dá. po ete comportement na A ye sua forma ezosimba de te ser na praça, lolenge no kozala na wenze no trabalho, na na mosala escola, na ekole não dá. ezosimba E te isso é que está bloqueando a sua yango nde vida. ezobloke vi na yo O tempo está a passar. te ezoleka A idade está aí. age mpe E ezopusana estás a precisar de uma bênção. oza na posa lipamboli Muito tempo a chorar. ntango ebele ozolela Muito tempo a sofrer. ntango molai Mas ozonyokwama está a bloquear. me ozobloke Talvez a coisa que você fez no passado. oyo ezobloke tamoso eloko oyo osala na Porque está a pase ser como corrente para a sua vida. eza lokola chaine na vi na Talvez yo o ato que você tem feito. ntango mosusu eloko oyo osala As coisas que você fez para o seu próximo. makambo oyo osala mpo na proche na yo Para a sua mãe, para o seu pai. mpo na mama mpe papa na yo Amigo ou irmão. ami bien bien aimé Isso é que está a bloquear a sua yango nde vida. ezobloke vi na Por isso yo devemos evitar na ter yango esengeli inimizade. toevite ennemi Devemos evitar esengeli até toevite rancor. yango oza na Porque rancune rancor bloqueia nossas po vidas. ete rancune ebloka bavi na biso Porque essas coisas po ete makambo oyo bloqueiam nossas vidas. ezobloke bavi na biso Bloqueiam nossas bênçãos. ezobloke Vê mapamboli o na teu biso comportamento na sua casa. tala comportement na yo na O teu ndako na yo comportamento na sua família. comportement na yo O na seu famille na yo comportamento no seu casamento. comportement na yo na libala O na seu yo comportamento na sua escola. comportement na yo na ekole Muitas vezes você até estuda muito, mbala mingi ntango mosusu yotangaka mas não mingi consegue ter boas notas. mozokoka te kozwa Qual bapo é a sua malamu conduta? conduite no eza nini O seu sucesso succès na não yo depende do teu nível acadêmico, ezodépendre te na niveau mas sim académique na depende yo da sua conduta. ezodépendre na conduite A na sua yo vitória elonga não depende da quantidade de oração que você pode elonga no fazer, ezodépendre te na mas sim mabondelo depende de osalaka como você anda. ezodépendre lolenge Como é que oyo está a sua otambolaka vida? Como é que está a sua vida? lolenge ni vi na yo Por ezali isso, na tarde de hoje, na yango na pokwa lelo vamos prostrar na presença do Senhor. tokoprosterne na présence ya Clamar a yawe misericórdia do Senhor. kobelela mawa na nzambe Clamar a compaixão do Senhor. kobelela compassion na Nos nzambe arrependemos de tudo quanto nós fizemos. tose repentir na nyonso biso Deixar tosala abandonar tudo que nós fizemos. totika mpe toabandone nyonso biso tosala Uma das causas, ou um dos princípios baprincipe ya liboso que nos permite carregar a cruz oyo ezopermettre biso é tomeme negar a kristu si mesmo. eza komiboya Será yo que você moko já se negaste a si estce so mesmo? miboyi Será que as práticas que você fazia estce bapratike oyo bande kosala ainda continuas a fazer? ozokontinue na kosala Foste salvo. obikisami Ou seja, creste o Senhor como teu Senhor e Salvador. ondimi kolo lokola seigneur mpe sauveur Recebeste Jesus, oyambi yesu mas as práticas me bapratike você ainda continua. yo ozokontinue nanu Nega-se a si mesmo. miboya yo moko Negar-se a si mesmo. miboya yo moko Nega a vanglória no seu coração. boya ranki na motema na yo Nega orgulho no seu coração.
Nega boya orgueil orgulho. na motema na yo Isso vai bloquear a sua vida. yango ezobloke vi na yo Nega-se a si mesmo. miboya yo moko Não olhe a sua categoria na empresa. kotala catégorie non Porque o interprété sentido horizontal po ete sens horizontal mostra que cada um, ezolakisa ete ou moko na todos moko nós estamos na mesma Bien, posição. biso nyonso toza na E a même única pessoa que está na position posição de cima oyo aza unique é na Deus. position ya likolo eza Porque nzambe amar a Deus, esengeli E kolinga amar ao nzambe próximo. mpe kolinga amar ao proche próximo não está na horizontal. kolinga proche eza na Deus não horizontal colocou alguém maior do que ninguém. nzambe atie moto Nós te aleki moto estamos na mesma biso categoria, nyonso toza na même na catégorie mesma hierarquia. na même hierarchie Então, ama o seu próximo. linga proche na Não yo veja o que você é. kotala oyo oza Não veja o te que tu tens. kotala oyo oza Não nango veja te as capacidades, kotala makoki te a linguagem, langage a possibilidade, possibilité o dinheiro que você tem. ya mbongo oyo oza nango Isso é negar-se a si mesmo. oyo eza oyo Será eza que nde você já miboya se yo negaste? moko estce so miboya Será que já se recusaste estce so miboya as tuas atitudes, batitidi na o yo teu comportamento? comportement na Será yo que já deixaste isso? estce otiki yango deja Talvez isso que está bloqueando a sua tamsu vida. yango nde ezobloke vi na yo O casamento que você tanto está a procurar, libala oyo ozoluka a bênção que tanto está a procurar, lipamboli oyo ozoluka talvez você que está a bloquear aquilo. eza yo moko moto ozobloka yango O não negar-se a si mesmo mpona kozanga está a komiboya bloquear a sua vida, ozobloke vi na está a yo paralisar a sua vida. ozoparalize vi na E a yo Bíblia diz: biblia elobi nega-se a si mesmo, miboya yo moko carrega cada dia a sua cruz. charge chaque jour ekulusu na yo O Senhor disse: cada dia temos que carregar a sua cruz. kola alobi ete mokolo na mokolo esenga O cada tocharge dia quer dizer kulusu que cada dia tem a sua realidade. mokolo na mokolo eza na réalité Cada nango dia tem os seus acontecimentos. mokolo na mokolo eza na oyo ezosalama Apesar dos acontecimentos, atake na oyo ezosalama apesar da realidade de cada dia, ata na réalité ya não chaque jour podemos abandonar a nossa cruz. tokoki jamais Por isso koabandone Jesus ekulusu disse: cada dia, yango yesu alobi carrega mikolo a sua nyonso cruz. mema ekulusu na yo Apesar dos ódios, ata na misusu apesar das ofensas, ata na bakofinga apesar das pessoas que se levantam contra você, ata bato bazotelemela não yo para de levar a cruz. kotika te komema Não ekulusu para de amar o seu próximo. kotika te kolinga proche na Nunca yo deixa de amar o seu próximo. kotika te kolinga proche na O yo quão doloroso pode ser, ata pasi ekoki o kozala quão difícil pode ser. ata pasi ekoki kozala Para Jesus também foi difícil. pa yesu mpe ezalaki pasi Lhe pregaram, babetaki ye lhe basa te ofenderam, bafingaki lhe ye rejeitaram. barejetaki Mas ye mesmo assim, etaki bongo ele não parou de carregar a cruz. ye akataki komema ekulusu Então te ele diz também para nós ye palobe pa na que biso devemos carregar a nossa esengeli cruz. tomema ekulusu na biso Apesar de dia, ata na mokolo apesar do sofrimento, ata na souffrance apesar dos bloqueios, ata na bablocage apesar das ofensas, ata na kofinga apesar das rejeições, ata na não bakobwaka podemos biso deixar tokoki a te nossa cruz. tokoki kotika Porque o ekulusu Senhor é te amor. po te ekolo aza E se nós bolingo deixarmos a cruz, soki biso totika quer ekulusu dizer que também abandonamos o Senhor. elingi koloba ete toabandone Porque a mpe Bíblia kolo diz po ete biblia que elobi Deus é amor. nzambe aza Se a bolingo cruz é um acto de amor, soki ekulusu eza acte ya bolingo então ao praticar, ao carregar a cruz, kopratike komema estamos ekulusu a carregar Jesus, Deus, tozopratike yesu estamos a carregar Deus dentro de nós. tozomema nzambe kati na biso Então a partir do momento que nós não carregamos a cruz, na moma oyo biso tozomema ficamos ekulusu te vazios, tozozala vite deixamos de ser tozotika kozala cheios do Espírito Santo. kotondisama na saint esprit Amém. amen Carregar a cruz. komema ekulusu A Bíblia diz que devemos carregar a nossa cruz. biblia elobi esengeli tomema ekulusu Escolher a pessoa para amar koluka kopona moto mpo te é olinga como se fosse eza lokola eza pegar a metade da cruz ozwi ndambo ekulusu e partir. Pega Não, eu o só vou buquinho. levar essa parte da te cruz. ngai nakomemaka parti oyo ekulusu Não, eu só vou levar a parte de baixo. ngai nakomemaka parti ya Não, só vou she levar a parte de cima. nakomemaka oyo ya likolo Fica sabendo, só se levar a parte de cima. soki omemi oyo ya likolo Não, só se levar a parte de baixo, soki ngai namemi oyo ya parti ya não se estás a carregar a cruz. ozomema ekulusu te Só estás a carregar um peso. ozomema kilo E esse te peso é que está bloqueando a sua kilo oyo vida. yango ezobloke vi na yo Você não ama o próximo, não. Eu amo só a Deus, aquele irmão não lhe amo. yo koloba nalingaka nzambe ndeko wana nalingaki Isso é um te peso que estás a levar. oyo eza kilo oyo Peso que está a ozomema bloquear a sua vida. yo moko ozobloke vi Peso na que está a yo atrasar a sua kilo oyo vida. ezoyesa vi na Porém, retard por isso que temos que carregar a cruz completa. na yango esengeli tomema ekulusu Devemos amar a complet Deus esengeli tolinga e amar nzambe o nosso próximo. mpe kolinga proche na Assim como biso Cristo amou o mundo lolenge kristo alingaki e como o homem amou o homem, o lokola próximo. moto alingaki moto Porém, nesse momento vamos nos prostrar diante do Senhor. na moma oyo tozoprose liboso ya nzambe Vamos reconhecer. tozoreconnaître Vamos pedir perdão ao Senhor tosenga pardon epai ya nzambe por dureza dos nossos corações. mpo na mitema makasi oyo tozala yango na mitema Prendemos nossos corações
tokangi mitema na biso guardamos o rancor de nossos irmãos, tobombi rancune epai ya bandeko na biso a nossa forma de se comportar, lolenge na biso ya kose a nossa comporte forma de ser, lolenge na biso ya nos kozala afastou da presença do Senhor, elongoli biso na présence ya kolo bloqueou as nossas vidas. ebloke bavi na biso Então, na matar de hoje, na pokwa lelo vamos reconhecer, tozoreconnaître vamos clamar a compaixão do tozobelela Senhor. compassion ya nzambe Porque sem a compaixão do Senhor, sa compassion ya nzambe nada vai se abrir, eloko te kofongwama nada vai se abrir. eloko te Vamos encontrar kofongwama dificuldade tozokuta e badifficulté estaremos sempre distante do Senhor. tokozala toujours mosika Então, nkolo vamos reconciliar na tarde de lelo hoje. toreconnaître na Clamar pokwa a lelo misericórdia do Senhor, oh bien-aimé clamar a compaixão do Senhor em kobelela mawa na nossas nzambe vidas. mpe compassion ya Oremos em yesu nome do Senhor tobondeli Jesus. na nkombo na yesu Senhor, kristo tenha compaixão de kolozala na nós. mawa na biso Oh, Pai da oh glória, papa na kembo endureci o meu coração, oh Pai. kolo na yesu motema nanga makasi papa Endureci o meu coração, Pai da glória. Em vez de amar o meu próximo, Senhor, eu fiquei a falar mal do meu próximo. Em vez, Pai da glória, de se compadecer com o meu próximo, eu comecei a ofender os outros, Senhor. Tenha compaixão de mim, Pai da glória. zala na mawa nanga papa Misericórdia de mim, Senhor. oh papa yoka Oh, mawa misericórdia de mim, Pai da glória. yokelanga mawa Vim papa na na sua kembo presença reconhecer, na Pai, ye na présence na yo que kola andei de uma forma ilegal, ete Senhor. natamboli na lolenge moko Andei de uma ilegal forma ilegal, Senhor. natamboli na lolenge mabe Oh, Senhor, kolo preferi amar, papa na preferaki kolinga escolhendo pessoas para kopona amar, bato mponga na enquanto o linga Senhor me disse etaki kololobi para na mim amar o ngai meu próximo. po ete nalinga proche na Não importa ngai quem, etali nani te mas ele diz que eu, meu próximo, metaki owaza eu proche tenho na que amar. ngai esengeli Mas eu não nalinga cumpri, Pai da me ngai glória. nakokisaki Tenha te papa compaixão de mim, zala na Senhor. compassion na Tenha ngai compaixão de mim, zala na Adonai. compassion na ngai Perdoa-me, Senhor. yokelanga mawa limbisa ngai kolo Alléluia. Dieu qui pardonne et qui oublie, c'est notre toi. Alléluia, Sabaoth. Oh, compaixão, Senhor. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. Tenha yoka compaixão de mawa nós. papa yoka mawa Enche meu coração de Limbisa ódio, colorada Pai da de glória. Enche meu coração de Davi, amor. Oh, abraço. tenha compaixão de mim. Quero te ver, quero te tocar. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quero te ver, quero te tocar. Filho, filho, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quero te ver, quero te tocar. Filho, filho, filho de Davi, Sabaoth, tenha compaixão de mim. Quero te ver, Yahweh, quero te tocar. Oh, filho, filho, filho de Davi, tenha compaixão. Oh, quero te ver, quero te tocar, Yahweh. Eu canto, filho, 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 filho de Davi, tenha compaixão. Quero te ver, quero te tocar. Aleluia. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quero te ver, quero te tocar. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Eu te suplico, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Ah. Tenha compaixão de mim.
Tenha compaixão de mim. Filho, tenha compaixão de mim, Yahweh. Tenha compaixão de mim, Sabaote. Te suplico, Pai. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim, Sabaote. Te suplico de todo o meu coração. Tenha compaixão, Yahweh. Tenha compaixão de mim. Filho de Davi, te suplico, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Eu te suplico, Pai da glória. Te suplico, Pai da glória. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Eu canto, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Filho de Davi, Yahweh. Tenha compaixão de mim. Compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Quero te ver. Quero te tocar. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Filho, tenha compaixão de mim. 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 Te suplico, Tenha compaixão de mim. filho de Davi. Tenha compaixão de mim. Aleluia. Tenha compaixão, Senhor Pai da glória. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Te suplico, Pai da glória. Tenha compaixão. Eu te peço, tenha compaixão de mim, Pai. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Jesus. Oh, Jesus. Amado, confessa o que está no seu coração. O Senhor está aqui para nos ouvir. O Senhor está presente para nos libertar. O Senhor está presente para perdoar nossos pecados. O Senhor nos ama, está aqui para perdoar nossas vidas. Confessa o que está no seu coração. Confessa o que está no seu coração. Na pelela caiu. Na pelela caiu. Yahweh, o Sanza Pericolo, la Dioso, Maie pioko sala. o Sala. Aleluia. Jesus. Compaixão de nós, Pai da glória. Oh, Jesus. Yes. Yonde yamoto yaponanga. Yonde yamoto yaponanga. Nos
arrependemos de tudo, Pai. Nos Onde arrependemos, Pai ousa, da glória. molimbíssima sumo. Onde ousa, molimbíssima sumo. Yonde yamoto yabonanga. Eu te suplico, perdoe-me, Pai da glória. Não há mais ninguém, só você na minha vida. Não me deixa, Pai, eu estou aqui na sua presença. Kolo kotikanga ite. Compaixão de nós, Adonai. Compaixão de Eu nós, já chorei Senhor. muito, me perdoa, Pai da glória. Compaixão de nós. Senhor. Yesu nangai nakende lisusu wapye. Eu te suplico, me perdoe, Pai da glória. Amado, não endureça o seu coração. Não me abandona, Não Senhor. endureça o seu coração. Não me deixa, Não Pai. endureça o seu coração. Aleluia. Não endureça o seu coração. Okanga motema na yo te liboso Não na endureça Nzambe. o seu coração. Okanga motema te liboso na O Senhor está Nzambe. aqui para A minha perdoar. maneira de Oh, falar. Jesus. O Senhor está aqui para perdoar minha a sua Olaza vida. mpona kolimbisa. O Senhor quer mudar a sua Olaza vida. mpona kolimbisa O Senhor fongola quer motema. transformar a sua Oh, vida. Jésus Christ de Não endureça o Nazareth. seu Okanga coração. motema na yo te. Conheça diante do Oh, Senhor. sosola liboso ya Nzambe. Conheça diante do Senhor. Sosola liboso ya Nzambe. Oh, Adonai. Jésus. Yesu. Yesu. A minha maneira de andar, a minha maneira de falar, perdoe-me. Kolo yokotika ngaite. Perdoe-me, Pai, Pai da glória, te suplico. Yonde ya muntu ya ponangan ya
Amado, começa a recusar. Começa a recusar o ódio no seu coração. Bandako boya eni na motema na yo. Recusa o ódio no seu coração. Boya eni na motema na yo. Recusa o ódio no seu Boya coração. eni na motema na yo. Recusa a inimizade no seu coração. Boya nemi na motema na yo. Oh, aleluia. Oh, alléluia. Começa a recusar, amado. Bando boya bien-aimé. Começa a libertar o seu coração. Bandako kangola motema na yo. Liberta o seu coração. Kangola motema na yo. Liberta o seu coração do Kangola ódio. motema na yo ya ene. Liberta o seu coração da Kangola vanglória. motema na yo na ranking. Liberta o seu coração da Kangola inimizade. motema na yo na enemy. Liberta o seu coração, Kangola amado. motema na yo. Liberta o seu coração. Kangola motema na yo. O Senhor está aqui para libertar a sua Kolo za vida. apo na kangola bomo O na Senhor yo. está aqui para transformar a sua vida. Kolo za apo na kangola O bomo Senhor na está yo. aqui para te dar nova vida. Kolo za apo na pesa nouveau vie. Começa a retirar o ódio do seu Banda kolongola coração. ene na motema na yo. Rejeita a inimizade no seu Waka coração. enemi na motema na yo. Rejeita o rancor no seu coração. Waka ranki na motema na yo. Oh, aleluia, Senhor. Sempre que eu peco contra ti, o vazio toma meu coração. É difícil sentir voltar a sorrir. Teu espírito foge de mim. Volta, Senhor, leva-me ao primeiro amor. Volta, Senhor, leva-me ao primeiro amor. Volta, Senhor, volta, Senhor, leva-me, leva-me ao primeiro amor. Volta, Senhor, volta, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me ao primeiro amor. Sem ti não vivo, sem ti não vivo. Jesus, tu és aquele que completa o meu viver. Sem ti não vivo, sem ti não vivo. Jesus, tu és aquele que completa o meu viver. Amado, pede ao Senhor para que possa libertar a sua vida. Bien-aimé senga nzamba kwa kokangola vina Fala, yo. Senhor, liberta-me do ódio. Loba kolo kangola na en. Liberta-me do rancor. Kangola na rancune. Liberta-me das más andanças. Kangola na tamboli mabe. Liberta-me dos meus caminhos. Kangola na banzela mabe. Liberta-me da má vida. Kangola na via mabe. Senhor, liberta a minha vida. Kolo kangola vina Clama ao ngai. Senhor em nome do Senhor Bele na Jesus. kolo na kombo na Yesu Senhor, venha Kristo. libertar as nossas vidas. Papa yako kangola bavina Senhor, venha biso. libertar as nossas Papa vidas. yako kangola bavina Eu já biso. não quero mais andar no Bana rancor, lingiri susu na Adonai. tambola tela Já tela não quero mabe. mais andar na inimizade, Papa na Senhor. lingiri suteko tambola na benemi. Liberta-me, Adonai. Kangola na benai. Quero andar no seu caminho, Pai Alingiri da tambola na glória. nzela no papa Quero andar na yako. sua vontade, Alingiri Adonai. tambola na velo tela yo. Liberta-me nas más andanças, Tambola Senhor. braille tambola ya mabe. Liberta-me do rancor, Pai da Tambola glória. na ingola na banzela Liberta-me mabe. do ódio, Senhor. Tambola na ene kolo. Liberta-me nas ofensas, Tambola na Senhor. defense kolo. Liberta-me da fofoca,
Provoca, Senhor. Liberta-me, Pai da glória. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Liberta-me, Pai da glória. Liberta-nos, Senhor. Liberta nossos corações. Liberta nossos corações. Liberta nossas vidas. Transforma-nos, Pai da glória. Torna-nos um novo ser, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero ser um novo homem, Pai da glória. Quero ser uma nova mulher, Pai da glória. Um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Caminhos de Deus. Oh, em nome de Jesus. Estamos em oração, meu amado. Aproveita o momento. Um momento que pode transformar a sua vida. Momento que pode abrir as portas, que pode transformar-te, tornar-te um homem novo. Em nome do Senhor Jesus. Yahweh, liberta-me, Pai da glória. Yahweh, liberta-me, Senhor. Yahweh, liberta-me, Adonai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus. Na yokayo na basango lelo na monayo na yokayo na basango lelo na monayo ya mimonisa lolengo sai chama mimonisa Lolengo Adonai mimoniza Lolengo Elia vou esperar até quando sua glória vier. Estou esperando até quando sua glória vier. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amado, vamos nos colocar em pé. Vamos repreender todo espírito que pode vir bloquear nossas vidas. Todo espírito que vem para nos voltar na vida antiga. Todo espírito que vem para trazer rancor hoje em nossos corações. Vamos repreender todo espírito. Vamos expulsar a ira. Vamos expulsar a inimizade. Vamos levantar contra todos esses espíritos. Em nome do Senhor Jesus estamos em oração. Repreende em nome de Jesus. Eu estou a expulsar o rancor no meu coração. Eu estou a expulsar o ódio no meu coração. Eu estou a expulsar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sai da minha vida. Liberta a minha vida. Rancor, liberta a minha vida. Inimizade, liberta a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fofoca, liberta a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Rancor, liberta a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Todas as correntes de vanglória, todas as correntes de orgulho, eu estou a cortar em nome do Senhor Jesus. Estou a cortar em nome do Senhor Jesus. Eu estou a expulsar o orgulho na minha vida.
Eu estou a expulsar orgulho na minha vida. Eu estou a rejeitar orgulho em nome de Jesus. Eu estou a rejeitar orgulho em nome de Jesus. Eu estou a rejeitar fofoca em nome de Jesus. Eu estou a rejeitar inimizade em nome do Senhor Jesus. Eu estou a expulsar da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fora da minha vida. Fora do meu coração. Eu estou a expulsar em nome de Jesus. Eu estou a expulsar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Estou liberto em nome de Jesus. Estou liberto em nome de Jesus. A ira distante do meu coração. A ira distante da minha vida. Oh, fofoca distante da minha vida. Inveja distante da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. O meu coração é templo do Espírito Santo. E não é lugar de fofoca. O meu coração é templo do Espírito Santo. E não é lugar de ira. O meu coração é templo do Espírito Santo. E não é lugar de mágoas. O meu coração é templo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Estou livre em nome do Senhor Jesus. Começa a declarar libertação. Começa a declarar libertação na sua vida. Começa a declarar libertação na sua vida. Libertação em nome do Senhor Jesus. Estou liberto em nome do Senhor Jesus. Estou liberto em nome do Senhor Jesus. Liberto de todos os maus caminhos. Liberto da prostituição. Liberto da prostituição. Liberto da mentira. Liberto da morte. Liberto do rancor. Liberto da inimizade. Estou liberto da inveja. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor me libertou. O Senhor me libertou. Estou livre em nome do Senhor Jesus. Agora começa a declarar libertação. Começa a declarar libertação. Declara a libertação em nome de Jesus. Estou liberto em nome do Senhor Jesus. Eu me declaro liberto em nome do Senhor Jesus. Me declaro liberto em nome do Senhor Jesus. Me declaro liberto em nome do Senhor Jesus. Já não há ira no meu coração. Já não há inveja no meu coração. Já não há mais no meu coração. Estou liberto em nome do Senhor Jesus. Nazobema lokumezo gilangolo Masiasali lisekwa asekwisi nyoso yangai sokingai nazobema lokumezo gilangolo kufetiki ezika namara pate nanzambe sokingai nazobema lokumweso gilangolo ya nangai ya Liberto estou em nome do Senhor Jesus. Livre estou em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, livre estou em nome do Senhor Jesus. Eu estou livre em nome do Senhor Jesus. Já não há mágoa no meu coração.
Não há inveja no meu coração. eza suna ene te na O motema Senhor me na ngai libertou da inveja. kola tango olinga na ene O Senhor me libertou da ira. kola tango olinga na kanda O Senhor me libertou da inimizade. kola tango olinga na Estou inimité livre em nome do Senhor Jesus. natangolami na kombo na yesu Sou kristo livre em nome do Senhor Jesus. natangolami na kombo na yesu Sou kristo livre em nome do Senhor Jesus. natangolami na kombo na yesu Toda kristo corrente que me prendia basene nyonso ekangaki está ngai arrebentada em nome do Senhor ekatani Jesus. na kombo na yesu Tudo kristo que me amarrava nyonso oyo bane kokanga está a ngai libertar a minha vida em nome do Senhor ekomboli Jesus. na ngai na kombo na As yesu portas estão abertas em nome do Senhor baporte efongwami Jesus. na kombo na yesu Gigantes estão caídos em nome do Senhor bazeya bakwei na Jesus. kombo na yesu Estou livre em nome do Senhor naza Jesus. libre na kombo na Oh, yesu em nome do Senhor Jesus. Oh, jésus Aplausos para o Senhor maboko mpo na Todo-Poderoso. nkolo Aleluia, Sana. Estamos a louvar o Senhor. tozolouwe nzambe Agradeça ao nome do Senhor. ebanda koremercie Adora o nome nzambe do Senhor. adore komba O Senhor kolo que nos libertou. kolo oyo akangoli O biso Senhor que nos libertou. kolo oyo akangoli O biso Senhor que nos libertou. kolo oyo akangoli Oh, biso aleluia, Osana. Oh, Osana, Senhor Bwana. dos senhores. kolo ya bakolo Santo dos santos. Saint-Saint. Rei da glória. Oh, le roi éternel. Soberano Senhor dos Oh, souverain exércitos. Senhor. Vencedor em batalhas. emolongi ya É o grandioso bamesi Deus. oza nzambe na biso Poderoso Senhor dos exércitos. puissant nzambe Aleluia, mapinga Sana. amen ozana Ninguém comparável ao Senhor. moko takokani na yo Ninguém kolo comparável ao moko Senhor. takokani na yo Ninguém kolo pode mudar a vontade moko do Senhor. takoyebesa volonté Ninguém nzambe pode mudar a vontade moko do takoyebesa Senhor. volonté O que o nzambe Senhor fala, ninguém oyo kolo muda. alobaka moto O que o Senhor tosanzaka declara, oyo ninguém kolo pode deklaraka tirar. moto Oh, em talongolaka nome do Senhor na Jesus. kombo na yesu Oh, as glórias para nzambe ti. na biso monene Soberano. souverain Soberano. souverain É o Senhor dos eza kolo ya exércitos. mapinga Aleluia, Sana. amen ozana Aleluia, Sana. Muito obrigado, Senhor Jesus. merci mingi kolo yesu Obrigado por ter libertado as nossas vidas. oh alleluia Obrigado porque na tarde de hoje merci pete na poko o Senhor lelo salvou as nossas kolo vidas. bikisi bavi na O Senhor nos biso tirou da morte para kolo a vida. longoli biso na kufa mpo na O Senhor nos bomoi tirou das trevas para a luz. kolo longoli biso na molili O mpo na Senhor nos tirou da pole condenação para a libertação. kolo longoli biso na condamnation mpo O na Senhor nos tirou délivrance da morte para a kolo longoli vida. biso na kufa Na mpo na tarde de bomoi hoje somos na libertos pokwa em nome lelo do Senhor tokangolami Jesus. na kombo na Na tarde de yesu hoje estamos libertos em nome de na Jesus. pokwa lelo tokangolami na E eu kombo na declaro em yesu nome de Jesus. na deklare na A kombo na doença yesu não terá espaço na nossa malade kozala vida. espace na vi na Eu yo declaro na tarde de nazo hoje. deklare na pokwa As lelo amarrações não terão espaço nas nossas okangande vidas. kozala espace na Eu bavi na biso declaro na tarde de hoje. declare na pokwa A inveja lelo não tem espaço nas nossas ene eza na vidas. espace na bavi na biso Todos os planos contra bakwa nós nyonso kontra biso estão sendo feitos em nome do eza Senhor sanze fe na Jesus. kombo na yesu Todas as calúnias bakalumi nyonso estão neutralizadas em nome do Senhor eza Jesus. neutralize na kombo na yesu Declaramos na tarde de hoje deklare na pokwa o lelo vento ao nosso favor, ete mopepe eza na a faveur na terra ao biso nosso favor, mapele na faveur na biso o céu amen ao nosso litelo na favor, faveur na o biso sol ao amen nosso ete na favor, faveur na biso chuva ao nosso pula na favor. faveur na Em biso nome do amen Senhor Jesus. na kombo na Tudo que yesu foi preparado contra nyonso nós ebongisamaki kontra biso nunca prosperará. jamais Nunca koprospere prosperará. jamais Em nome koprospere do Senhor kombo na Jesus. yesu kristo Somos filhos de Deus. toza bana na E nzambe nada poderá mudar isso. Para dizer que somos filhos, toza tozobana resgatados pelo sangue do Senhor Jesus. tozarashe na makila Em na nome do yesu Senhor na Jesus. kombo na yesu Aplausos para o Senhor dos apoko na kolo Exércitos. yesu Aplausos para o Senhor dos apoko na Exércitos. kolo yesu Em nome do Senhor Jesus. na kombo na yesu kristo Segura a sua oferta. simba ofrande na yo Prepara a sua oferta. prepare ofrande na yo Diga uma coisa ao Senhor. lobelo komboka epai ya nkolo Mostre a sua oferta ao Senhor. lakisa ofrande no epai E ya diga uma nkolo palavra, estamos em oração em nome de